Fala galera, tudo bem? O assunto de hoje por aqui é uma das principais transferências do final da janela europeia, né? Afinal de contas, a janela se encerrou para grande parte das principais ligas, dos principais países na Europa, nesse dia 2 de setembro, e acho que dá para destacar, claro, tem várias transferências que sempre chamam atenção, transferências que não acontecem e que por isso também ganham destaque, mas para focar em uma especificamente hoje, vou falar da ida do Keylor Navas para o PSG. O Keylor Navas, goleiro do Real Madrid, e que agora chega para reforçar o gol do PSG também. Antes, convido você a se inscrever aqui no canal. Se você ainda não se inscreveu, um clique aqui embaixo, se inscreva, ative aí o sininho também, para você ficar sabendo das notificações quando tiver vídeo novo aqui no canal. Então se inscreva, participe, comente. Importante aí deixar a sua curtida, o seu comentário e também a sua inscrição. Vamos falar um pouco então do Keylor Navas, até porque eu acho que é um personagem bastante rico de debate. Por quê? Keylor Navas era o reserva do Real Madrid, Keylor Navas era o reserva do Courtois e ele vai para o PSG para ser um goleiro titular. E o PSG envia por empréstimo para o Real Madrid o Areola, goleiro que apareceu muito bem nas seleções de base da França, ainda não atingiu o nível que se imaginava no primeiro momento, e no fundo vai para o Real Madrid para ser reserva do Courtois também, nenhuma dúvida em relação a isso. Até porque a transferência passa também por isso, do ponto de vista do Real Madrid, que é dar um novo destino ao Keylor Navas, que estava insatisfeito em ficar no banco de reservas, e aí eu acho que a gente cai no ponto principal do vídeo. O Keylor Navas é um goleiraço, na minha visão, um grande goleiro, mas um goleiro muito menos reconhecido do que merece. Então se a gente olha para essa década, por que não? A gente vai ver um Keylor Navas mantendo um alto nível, mas o Real Madrid quase sempre esteve atrás de um outro goleiro, mesmo tendo no costarriquenho um goleiro de segurança, de confiança, de alto nível. E aí vale até um contexto histórico para isso também, né? Porque se a gente for pensar, a Madrid teve mais de uma década de Casillas em alto nível como uma das referências, ídolo, um dos maiores goleiros da história do clube, um grande ídolo da era moderna do Real Madrid, sem dúvida nenhuma, do futebol espanhol até, por que não, né? Afinal de contas, capitão no título da Espanha na Copa do Mundo de 2010, uma lenda do futebol espanhol, uma lenda do Real Madrid. Toda vez que a gente fala em substituir uma lenda, principalmente para o gol, claro que isso vale para jogadores de linha também, mas quantas vezes a gente não vê uma dificuldade enorme, quase um trauma que é criado quando você tem esse desafio? Arrumar um sucessor para um goleiro que marcou época, para um goleiro que foi tão fundamental, que jogou tanto, que tinha tanta identificação. É verdade que o fim da passagem do Casillas no Real Madrid foi um pouco mais conturbado, começa naquele problema ali de desgaste com o Mourinho, ele chega aí pro banco num primeiro momento, até pro Adan, que nunca teve nível para ser titular do Casillas, mas depois o Diego Lopes consegue fazer bons momentos, bons jogos, teve alguns meses muito bons em que ele foi titular do Casillas, inclusive, mas o título de 2014 na Champions ainda foi com o Casillas no gol, pelo menos na Champions, então se a gente for olhar para essa virada de página aí do Casillas, a gente vai enxergar o Casillas como goleiro do título europeu do Real Madrid em 2014 ainda. E o Keylor Navas chega exatamente nessa época. O Keylor Navas chega depois de fazer uma temporada extraordinária com o Levante. O que o Keylor Navas pegou em 2013 e 2014 foi algo fenomenal. E não por acaso ele chega ao Real Madrid. E ainda chega num momento, né, pós-Copa, em que a Costa Rica tinha sido sensação da Copa do Mundo no Brasil em 2014. Então o Keylor Navas estava mais em evidência ainda. E fazia todo sentido a aposta. E ele correspondeu. Ele, aos poucos, foi ganhando esse status de titular, não era simples essa questão, essa disputa no primeiro momento, mas ele vira o goleiro dos 3 títulos seguidos de Champions do Real Madrid, 2016, 2017 e 2018. Ele era o titular nas 3 conquistas com o Zidane no comando, 3 conquistas de Champions. Ele escreveu a história dele no Real Madrid. Ele escreveu uma gigante história no futebol espanhol e europeu. Um goleiro titular de 3 títulos seguidos de Champions. Um goleiro que conseguiu, verdade, num país em que não tem tanta tradição assim no futebol, como é a Costa Rica, chegar a um dos maiores, talvez o maior clube do futebol mundial, e marcar o nome dele nessa história. Então assim, tudo que o Keylor Navas construiu ao longo desses últimos anos foi gigante. Só que o reconhecimento, mesmo durante esse processo, ele nunca esteve à altura. Para muita gente, e eu nem descarto essa opção, é uma mera questão de preconceito por conta de nacionalidade. Por ser costarriquenho, ele não tem o mesmo o tratamento que ele teria se fosse espanhol, alemão, italiano, enfim, se tivesse uma outra nacionalidade. Eu citei
países europeus, mas poderia ser um brasileiro, por exemplo, porque são países que têm um prestígio maior por uma história maior dentro do futebol. E é lógico que quando a gente vai para uma avaliação individual, isso não deveria entrar nada na conta. A avaliação é do jogador pelo que ele faz, pelo que ele fez, pelo que ele escreveu. E o Keylor Navas escreveu uma belíssima história. Acho sim que ele foi, em muitos momentos, desrespeitado. E aí a questão nem é virar reserva para o Courtois. O Courtois é um goleiro que, no seu melhor nível, para mim, é melhor do que o Keylor Navas. Só que o Courtois é contratado depois de uma Copa do Mundo em que ele sai valorizado, mas ele vinha de uma temporada bem abaixo, inclusive, né? Então, o Real Madrid enxergou uma boa oportunidade de mercado e contratou um bom goleiro belga que chegou e virou titular. Então, para mim, a questão do Keylor Navas nem tem a ver necessariamente com ser titular ou reserva ou com o nível do Courtois. Acho compreensível qualquer decisão a partir do momento em que você tem Courtois e Keylor Navas. Mas se a gente for olhar todo esse período, desde 2014, ou se a gente quiser olhar já com os títulos europeus, o Real Madrid sempre esteve no mercado atrás de um outro goleiro. Basta a gente lembrar o que aconteceu naquele episódio com o De Gea, goleiro do Manchester United, em que o Real Madrid queria contratar e quase contratou, de novo, nenhum problema em querer contratar um dos melhores goleiros do futebol mundial, como o De Gea foi ao longo dessa década, embora tenha caído no final da temporada passada e tudo mais, mas o nível dele, nem tanto pela seleção espanhola, mas o nível dele no Manchester United é incontestável. Só que, mais uma vez, o Real Madrid sempre mostrou uma fome, um desespero por achar um goleiro no mercado incompatível com a realidade que tinha para a posição. E o Keylor Navas, até por isso, aos poucos foi se sentindo muito desprestigiado, porque para quem manteve um bom nível na maior parte do tempo em que esteve no Real Madrid, teve essa missão complicada de ser um goleiro titular se consolidando depois de uma era Casillas. E deu conta, e ganhou 3 Champions, e foi protagonista muitas vezes em jogos grandes. Então é claro que isso pesa, e é claro que isso pesa negativamente aí na relação entre ele e o clube. Não sei, acho que seria irresponsável dizer que é só por causa da nacionalidade, mas é um fator para se levar em consideração, para pelo menos levantar esse questionamento, entre outros. Agora, olhando para o futuro, o Keylor Navas vai para o PSG e chega, na minha visão, para mudar o nível do gol do PSG. Ele é, até hoje, mais goleiro do que o Areola. O PSG, na temporada passada, tentou o Buffon. Era uma tentativa muito boa, muito positiva, de ter um goleiro dos maiores da geração, dos grandes da história do futebol, mesmo que já em reta final de carreira. Mas a experiência, a mentalidade, o que poderia acrescentar para vestiário, tudo isso era muito válido. Acabou não conseguindo ter um rendimento tão alto e ainda falhou no mata-mata da Champions, né? O que acabou comprometendo essa passagem de um ano, de uma temporada que certamente, ou muito possivelmente, será esquecida ao longo do tempo. Eu tenho até essa impressão de que daqui a uns anos a gente vai ter dificuldade de lembrar que o Buffon jogou no PSG, porque foi uma passagem que realmente não marcou em nada, e se marcou foi muito pela falha na eliminação na Champions para o Manchester United, por mais que o Buffon seja um goleiro gigante, é sempre bom destacar isso. Mas acho que o PSG consegue, sim, mais uma boa movimentação de mercado, como fez algumas nessa janela, algumas até sem gerar grande repercussão, mas jogadores que reforçam o elenco, que qualificam as opções para o Tuchel por lá, e o Keylor Navas chega para jogar. Chega muito provavelmente para ser um titular absoluto, tem status para isso, tem bola para isso, tem nível para isso. Então acho que no fim das contas o saldo para o PSG nessa troca foi positivo, para o Keylor Navas também foi positivo, só acho que o ponto principal, o ponto que mais gera crítica, para mim, esse reconhecimento não estar à altura do que foi a trajetória do Keylor Navas no Real Madrid. Poderia sair até com um tamanho maior dentro dessa história recente do Real Madrid, pelo que ele escreveu, pelo que ele fez. Mas enfim, isso a gente vai esperar também para ver. Com o passar dos anos, esse distanciamento histórico diz muito mais sobre o que é ou como ficam marcados os jogadores dentro da história de cada clube ou dentro da própria carreira de um jogador. Na minha visão, Keylor Navas fez uma passagem muito boa pelo Real Madrid e foi um dos grandes goleiros do campeonato espanhol, se a gente for olhar para esses últimos 5, 6, 7 anos, certamente, porque no Levante ele já tinha mostrado um nível extraordinário, espetacular, não chegou por acaso no Real Madrid e não se firmou no Real Madrid por acaso também. Mas quero pedir os comentários de vocês aí, conto com a participação de vocês, o que vocês imaginam, o que vocês acham dessa opção do Real Madrid, dessa contratação do PSG, do que foi o saldo do Keylor Navas no Real também. Deixa aí nos comentários, se inscreva, ative o sininho da notificação e curta o vídeo aí também, além de compartilhar. Um abraço a todos, até a próxima!